Boa, oitavo ano, tudo bom? Todo mundo bem? Tô chegando aí para mais uma aula, né? Semana passada a gente falou bastante do continente africano, sobre população, quadro humano, pirâmide etária, e a gente deu uma abordada grande em diamantes de sangue, nos próprios conflitos, os poços de petróleo e ouro. E aí, como vocês ficaram bem interessados, hoje eu vou explorar um pouco mais esse assunto, beleza? Então, inicialmente, o que a gente tem que lembrar? Que o continente africano é rico em minerais, em recursos naturais, mas que a maneira que esses recursos foram explorados do meio natural geraram grandes mazelas, grandes pobrezas, tanto na população quanto dos países que se formaram, pois foram explorados por grupos, por países estrangeiros, principalmente europeus, né? Vamos lembrar, dos colonizadores, mas do modelo capitalista que se instaurou no continente para explorar esses recursos. Então, o que é muito marcante, principalmente por causa do filme, é a relação do diamante. Que diamante é caro, que diamante é valioso e que tem muito no continente. Na verdade, a gente tem dois países que são produtores excepcionais de diamantes. Os maiores produtores de diamantes do continente e um dos mais do mundo, que é Serra Leoa e Angola. São dois países que são grandes reservistas, né? Possuem no seu território reservas de diamante. Só que o termo diamante de sangue está associado a um sistema que foi utilizado para explorar e enriquecer os exploradores desse diamante de maneira severamente ilegal. Nós temos um tratado, por exemplo, né, quando a gente avalia, por exemplo, essa pedrinha aí de diamante, né, esse mineral, está avaliado em 700 quilates de Serra Leoa. Ele foi vendido pela bagatela de 65 milhões de dólares. 65 milhões, não um bagulhinho desse tamanho. Né? É grande, mas enfim, o que isso faz? Brilha, né? Enfim, é um recurso natural raro no planeta e que Serra Leoa tem bastante. Então por que ele é diamante de sangue? É porque ele tem uns traços vermelhinhos no meio? Não. É porque ele foi explorado em uma região conflituosa e que a exploração desse diamante financia exércitos, armas, grupos do próprio governo dos países, eu já vou abordar por quê, para manter o sistema de exploração desse recurso sobre o domínio de poucos empresários, se assim podemos dizer. Então, quando a gente vê o filme Diamante de Sangue, né, mostra muito bem esse filme, foi severamente premiado porque, de maneira fictícia, conta uma história real, né? Se retrata, tem vários personagens reais no filme, como o comandante, né, um general, que ele não é militar, ele é apenas uma pessoa poderosa, rica, que detém territórios, ele possui territórios dentro de Serra Leoa para explorar os diamantes. E aí ele vai usar a mão de obra local de maneira severamente explorada. Por exemplo, a gente pode ver que no alto dessa imagem tem um maluquinho de boaça sentado sobre uma sombra, enquanto a galera está lá catando o diamante com a mão. Se esse maluquinho aqui suspeitamente achou um diamante, ele vai contar para ele, cara, achei um diamante maneiro aqui, ó, bonitão, brilhante, parabéns, você ganhou uma estrelinha dourada. Se esse cara escondeu um diamante e numa revista ele foi encontrado, ele vai perder a mão, ele vai perder a perna, ele vai ver o seu filho ser morto na frente dele. Ou seja, esses grupos usam de força e de estratégia severamente do mal para explorar esses recursos. Aí isso aqui, essa imagem, está mostrando um lugar pequenininho, tá? Uma pequena jazida de diamante. Mas existem alguns lugares, por exemplo, nessa linda imagenzinha de satélite. Isso aqui é um caminhão, tá? Um caminhão desse tamanho aí, da Caterpillar. É um. Aqui, tanto que a cabine aqui do motorista está aqui. Isso aqui seria a cabine de um caminhão normal. E esse é o tamanho do caminhão. Né? O motor do bicho está aqui. Isso carrega aí 350 toneladas. Não de diamante,
de terra, de entulho, de rochas que são retiradas do solo e que no meio vão estar minerais. Então, de maneira legal, com o apoio dos governos, dentro de um tratado chamado Kimberley, esse tratado regulamenta a maneira que os países, são 70 países, tá? Que regulamenta a maneira de explorar esse diamante. Então, isso de uma maneira legal, a gente vê em países aí, já vou afastar para vocês verem, que esse pequenininho caminhãozinho aqui, daquele tamanho todo que a gente viu, tá no fundo, ó, um outro amiguinho dele aqui, tem vários nessa imagem, no fundo de um poço de exploração de diamante em uma região. Se liga no tamanho, nem vê mais o tamanho, o caminhão tá aqui, ó. Se liga no tamanho desse buraco. Eles vão fazendo pistas, né, para ir descendo como se fosse um caracol até chegar na parte baixa. Depois vai alargando o buraco para ver se nessa região tem diamante. Ah, eles cavaram aí à toa? Não. Isso foi sendo explorado, foi descobrindo, aqui achamos mais diamante. Então eles vão avançando nessa exploração. E aí você olha o tamanho do dano causado no meio ambiente, no ecossistema local, em uma mineração. Isso é uma mineração oficial. A gente vê aqui construções, escritório e tal, que avalia através de uma empresa legalizada que paga ao governo do país para explorar o diamante aí. Então é algo que está acontecendo de acordo com um tratado internacional de exploração desses recursos. Só que quando a gente vai e afasta, não precisa ir tão longe. A gente pode visualizar outros níveis de campos de exploração, ou que foram abandonadas ou que foram exploradas de maneira clandestina, como aquela imagenzinha bonitinha dos caras dentro de um poço. E aí, quando você afasta, existem várias regiões nesse paizinho aqui, que eu ainda não vou dizer qual é, que faz o mesmo tipo de exploração de diamantes em várias áreas. Essa aqui eu nem sei dizer se é legal ou não. Aquela eu sei porque, enfim, dei uma pesquisadinha para mostrar para vocês especificamente. Mas pelo visto não é, porque você não vê uma estrutura, não tem, sei lá, casinhas. É algo que vai sendo feito sem um controle mais controlado pelos exploradores do mal. Estou usando esse termo do mal porque é algo que não está de acordo com um tratado internacional. E aí quando você vê a dimensão do país, com o pontinho que foi gerado em uma parte do território, isso é uma reserva. E aí, conforme a gente visualiza aquele tamanho daquele caminhão, explorando naquele buracão um recurso mineral que é valioso de uma maneira legalizada, beleza, mas não é a real, não é a maneira que acontece em Angola e em Serra Leoa. A gente vai visualizar lugares de exploração dos recursos minerais que acontecem de maneira clandestina e aí, de maneira ilegal, financiando conflitos, financiando grupamentos militares e o próprio exército oficial do país. Porque a África é um continente que possui uma corrupção muito ativa, tá? Então, meu irmão, diamante de sangue, de maneira bem simples, são diamantes de áreas de conflitos que financiam ações paramilitares de governos que favoreceram um comércio ilegal. E é muito comum nesse sistema de produção um contrabando. Tem uma modelo famosíssima, Naomi Campbell, que ela foi severamente criticada ao anunciar que ela ganhou de um admirador, né, da época, metade dos anos 90, um diamante de uma região de conflito, um diamante de sangue. Ela não sabia, ela ficou sabendo depois. Então, assim, existe no mercado de diamantes no mundo inteiro esse problema. Se não for oficial, há maneiras de piratear, de contrabandear e de enriquecer grupos que se favorecem, né? Que exploram pessoas em condições bem pobrezinhas para conseguir esse recurso. E lembrando, não é só esse o tesouro da África. Vocês pediram outros, né? Petróleo, por exemplo, a gente sabe que a África tem poços riquíssimos de petróleo. Essa imagem eu botei para dar uma chocada mesmo. Oh, putz, o menininho está sofrendo. Sim, em países que são riquíssimos em petróleo. Por exemplo, na costa que encaixa no Brasil, né? Lembra que esse pedacinho aqui, se você olhar aqui, parece o Nordeste,
litoral aqui da Bahia, chegando no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Encaixa, né? A América do Sul encaixa aqui. E é onde a gente encontrou petróleo também, do outro lado do Oceano Atlântico, né? Deixa eu voltar aqui para o meu mapinha, né? Vocês sabem que eu gosto de ficar passeando no mapa para a gente visualizar isso. Ó, a gente está mostrando esse pedaço aqui. Do outro lado do Oceano Atlântico, nossa costa brasileira, nossa plataforma continental, e onde a gente encontrou, na Bacia de Santos, por exemplo, no litoral de Sergipe, grandes reservas de petróleo datadas aí de 60 e pouquinhos milhões de anos, o período de abertura do Oceano Atlântico. E do outro lado do oceano, mais natural, a gente encontrar o mesmo tipo de formação. E aí quando você visualiza nesse mapa, Angola, que tem diamante, que tem ouro, a gente está vendo aqui, e petróleo, um país que apesar de ter esses recursos minerais que são valiosíssimos no mundo todo, encara problemas de concentração de renda. Então, aqui nessa costa subsaariana atlântica, a gente encontra severos poços de petróleo. Fala, poxa, então aí é a maior região que tem petróleo? Não. Quando a gente avalia o continente inteiro, essa costa, apesar de ter muitos poços, mais aqui em Nigéria, nessa pedacinho aqui, mas a gente encontra muitas reservas. Reservas provadas e reservas em exploração. Mas a Líbia e a Argélia, próximo ao Mar Mediterrâneo, são países que possuem também grandes reservas. Tá? Então, de maneira geral, a gente vê vários países do continente africano explorando petróleo, mas explorando de maneira corporativa. Empresas multinacionais, como a ExxonMobil, que é dos Estados Unidos, a Shell, estão no continente, pagam o governo, compram poços, regiões que têm petróleo para explorar. E aí o governo fica com o que a gente chama dos royalties, das parcelas do lucro desse petróleo. O que é legal para os países, mas que ao mesmo tempo concentra a riqueza. A gente sempre martela nesse problema da África, que o continente sofre bastante com a concentração das riquezas nas mãos dos grupos que exploram as riquezas do continente. Nossa, isso parece até um disco arranhado, porque desde a colonização a gente está vendo isso acontecendo. A população local não conseguindo explorar com eficiência os recursos, porque alguém mais poderoso, ou seja, o europeu, no caso do processo de colonização, e depois com o processo de libertação dos países africanos pós Segunda Guerra Mundial, muitas multinacionais tomando esse papel do explorador das riquezas do território. Tá? Então, quando vocês estudam a história, a descolonização africana, a gente visualiza esse período, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque lembra, a Segunda Guerra Mundial acontece na Europa. Europa, países que detinham a colonização da África. E após a guerra, esses países todos detonados, fica muito fácil a descolonização. E aí a gente vê isso na Índia, que também foi descolonizada depois da Segunda Guerra Mundial, enfim. São movimentos que aconteceram, mas que não reverteram o quadro de mazela econômica e social. Na verdade, só trocou de personagem, tá? E com ouro é a mesma coisa. Quando você olha nesse mapa aqui, são os países que mais exploram ouro. E que bacana. E aí, na África, a gente tem dois paisezinhos, Gana e África do Sul, que exploram muito ouro. Na verdade, Gana, se eu não me engano, é o país que mais explora ouro em reservas atuais. E aí, eu deixei aqui, ó, da mesma proporção, um outro mapinha na maldade aqui, para a gente ver aquele caminhão lá da Caterpillar, nesse país Gana, dentro de um poço, carregando toneladas e toneladas de detritos, de rochas e ouro, para chegar numa região ou num prédio, enfim, para separar o ouro, beneficiar o ouro e retirar o ouro dos minérios. Isso engana. Um país que é severamente pobre, sofre severas mazelas econômicas e é o país que mais produz ouro do continente. Meio controverso. Tem tantas regiões, olha aqui, eu estava aqui nessa aqui, né? A Teiku também tem, nossa, que nome esquisito, de língua presa, então para falar horrível. Mas Tarkawa, você nem se pronuncia assim, gente, desculpa. Foi um grande poço de ouro. E hoje muitas reservas já foram abandonadas, já foram porque exauriu, acabou. Os últimos 4 anos, Gana vem apresentando uma redução no número de produção das suas toneladas de ouro anual,
mostrando para o mundo que essas reservas provavelmente estão passando por uma redução, ou seja, isso vai acabar, é um recurso não renovável. E está começando a apresentar que Ghana já está reduzindo esse número de exploração do ouro. Ainda mais que o ouro, por ser um metal que dá para derreter, modelar, é mais difícil de você piratear. Eles conseguem controlar bastante a produção na região de exploração, beleza? Então, basicamente, os 3 grandes recursos minerais que geram conflitos, o diamante de sangue, o petróleo e o ouro, são explorados de maneira que não favorece o desenvolvimento humano do continente, e sim fica na mão de poucos grupos que controlam essas riquezas, beleza? Vou pausar o vídeo agora e vou fazer um segundo vídeo falando dos conflitos, que é um outro tema que também ficou sobre interesse de vocês. Valeu? Então um abração e até o próximo vídeo.